Bem-vindos à Imprensa Marrom! Yeah! Hoje eu estou com, Márcio Yatsuda, que é meu mestre produtor, sócio da Movioca e membro do Conselho Federal da Brave, Associação de Produtores. e sobrevivente da quarentena. Isso aí. Mestre, vamos dar uma geral para a galera antes da gente começar a falar de como a gente pode sobreviver pós-apocalipse zumbi. É legal para a gente contar como é que a gente chegou na merda que a gente está hoje. E o tanto, como é que a gente pode prever que essa merda vai acabar? Você consegue me ajudar a lembrar dos nossos passos? Consigo. Até um tempo atrás, quando você escreveu um artigo lá na Imprensa Marrom da Tempestade Perfeita, né? O ano passado a gente achava que era a tempestade perfeita, né? Que vários fatores se juntam e geram um grande desastre. E Aham. aí, depois dessa tempestade perfeita, parece que veio um terremoto, né? Então, tem a tempestade perfeita Exato. com um terremoto. Cara, exatamente. A tempestade perfeita, assim, a gente tem fatores que vêm desde 2018, né? Dos primeiros problemas que a gente teve na Ancine com o TCU, que gerou os primeiros Primeiro interrupções lá em atrito ali, 2018, né. é, por conta dos processos de prestação de contas, né? Da Sim, Ancine que com o era para ser TCU. só um ajuste simples, né, e foi virando um negócio que paralisou. Isso trouxe diversos impactos, né, assim, então primeiro, eu acho que houve uma própria retração na Ancine, isso trouxe junto e depois vieram as instabilidades na Ancine, de troca de diretoria colegiada, até que a gente ficou um tempo só com um diretor, né, lembrando que a agência precisa de 4 diretores para funcionar plenamente, e então a gente ficou um tempão com falta de nomeações, e isso foi 2018, começo de 2018, aí 2019, e é. aí a Não, gente aí não começou em teve 2019 e o negócio já degringolou, né. degringolou, então a gente teve as diversas nomeações aí de secretário de cultura, então A gente primeiro perdeu o Ministério da Cultura, ficou com uma aí secretaria. foram 7 líderes na Eu pasta já até perdi a agora. conta, na 7, eu verdade. fiz a conta, 7. Tipo, é Então, muita coisa. isso é muito ruim porque você tem você não tem continuidade, né, você não consegue Exato. ter qualquer continuidade de trabalho, então isso foi gerando diversas tentativas do setor com os órgãos regulatórios, mas sempre isso acaba sendo interrompido. Então, Aham. em uma época que a gente não tinha Conselho Superior de Cinema, não tinha Comitê Gestor de Fundo Setorial, e tudo isso foi se acumulando, né? Isso estamos falando de 2019, né? E aí a gente entra em 2020 cheio de esperança, mas com esses problemas ainda acontecendo. Cheio E de aí veio esperança a você, porque gente, eu não estava não, tá. Eu estava vendo isso tudo aí falando: "Meu Deus do céu, os caras falavam que tinha um viés, político, né, cultura", quando a gente estava fazendo um monte de doc de série de ficção e série factual, que era um olhar um pouco mais de direita do que de esquerda, e de repente para tudo, para de esquerda, para de direita, para absolutamente tudo, né, nem as produções ungidas estão passando mais, né. que a gente tem hoje, né, assim, então, todos esses fatores foram se acumulando e aí veio a pandemia, e ou seja, aí realmente foi, o terremoto em cima da tempestade perfeita, né, Mas então antes da pandemia, a gente já estava com os projetos todos já, acumulados lá na Ancine, o fundo setorial já. parado, e é muito doido que agora, no momento de pandemia, a gente é um setor que tem dinheiro, galera, a gente tem dinheiro pra caralho, e a gente não está usando esse dinheiro para salvar o setor e os seus funcionários, as suas empresas, e o dinheiro está lá, pode ser que volte para os cofres públicos. Eh, que você dá não te dá vontade de virar homem-bomba? Tipo, o que que É, primeiro assim, isso é um fato, né, então a gente aham. tem, diferente de muitos setores que não têm recursos, né, assim, está sofrendo com falta de recursos, recurso não é o problema para o audiovisual, a gente tem bastante dinheiro disponível, na verdade, que poderiam estar sendo utilizados. Eu anotei uns dinheiros aqui para a gente lembrar, só para a galera saber umas quantidades, porque quando a gente fala, assim, dinheiros, que a gente tem muito dinheiro, é bom lembrar os dinheiros. A gente tem 800 milhões do Fundo Nacional da Cultura,
A gente tem 2 bi de FSA. Uhum. Gente, 2 bilhões de FSA. E esse dinheiro pode voltar para os cofres públicos. E a gente aqui, tipo, num setor que gera emprego, que dá dinheiro, que, né, que proporciona tanta coisa. E só do FSA de projetos já contratados, sem a liberação da verba, é 1 bi, né. É. São as linhas de 2018, né? As linhas de 2018 que foram as últimas linhas É. efetivamente lançadas, escolhidas, né? Os projetos foram escolhidos, mas a maior parte dos projetos ainda não foi liberado. Ô mestre, gente, ele é meu mestre, tá, tipo, eu sou apaixonada por esse homem e pela mulher dele, a Rosa. Se vocês não conhecem nem a Movioca, nem o Márcio, vocês têm que seguir esse cara e vocês têm que seguir a Rosa também, porque ela é muito foda. Mestre, como é que a gente pode falar de caminhos para frente, pensando nesse cenário aí? Eu não estou nem pensando só na quarentena não, e no tanto que Uhum. vai demorar para a gente achar um novo normal e conseguir sair para gravar e tal, estou falando dessa guerra contra a cultura, que é um tiro no pé economicamente. Como é que a gente faz dentro desse cenário, com a produção internacional, VOD? Eu sei que só VOD não salva o setor, ajuda, mas não salva. Obrigada Netflix, obrigada Amazon e tal, mas não segura todo mundo, porque é muita gente. Como é que a gente vai fazer? Essa galera nunca vai entender que a gente gera dinheiro e emprego, que é um bom negócio investir na gente? Como a gente vai fazer? Bom, Você tem várias coisas nessa pergunta, né? Primeiro, que de prático, né, pode ser feito na atual situação, assim. é. Tem vários casos já, né, de produtoras que estavam com processos em fase aí de contratação das linhas de 2018, né, Aham. que infelizmente estão tendo que entrar em via judicial para ter a liberação. Então isso já Ou está seja, um acontecendo. advogado vai lá, briga com a É. Ancine e fala: "Você tem que liberar meu dinheiro, porque senão". Porque existem prazos, né, que deveriam ser cumpridos, né? Por exemplo, a análise complementar, quarenta e teoricamente, cinco deveria ser dias, né. cumprida em 45 dias. E a gente sabe de casos que tem 8, 10 meses que estão lá parados. E Pessoal, aí, 8, 10 meses para um negócio que é 45 dias. Pegou o cu na bunda de volta, né, colou o cu na bunda. Segue, então mestre. isso está acontecendo já, assim, tem várias produtoras que infelizmente estão tendo que fazer isso, estão fazendo e algumas, pelo que eu saiba, já estão Já conseguindo. conseguiram. Já Então conseguiram mesmo a esse é um liberação caminho. do dinheiro. Esse é um E caminho, não fazer o processo pode andar via judicial. a gente não pode lutar enquanto entidades, enquanto setor, fazendo essa mesma coisa. Isso aí tem que Para ser isso produtora a produtora. Para isso não, isso tem que ser produtora a produtora, a gente já discutiu isso no nível de entidades, isso não dá para ser uma coisa coletiva, tem que ser produtora a produtora, porque são situações muito específicas, né, em É estágios por diferentes. projeto ou é por deve ser por projeto, né? Aí é melhor consultar o advogado, se dá para fazer alguma coisa produtora que tenha vários projetos, enfim, talvez seja possível de entrar com uma única, né, com um único processo, mas isso Tá. é É um uma ca coisa, é um caminho ruim, né, enfim, claro, é claro. horrível ter que fazer isso, mas às Não vezes é posso. a única alternativa. Então isso assim, é algo real a ser Tá, feito agora para liberar, né, esses processos que estão na fila aí há tanto tempo e sem previsão de qualquer liberação. tá. Para Essa é esses uma coisa. projetos, então, tem uma luz no fim do túnel. Sim. E Tem uma para os outra. outros? Então, aí tem ainda sobre isso, né, sobre essa questão atual situação, está em discussão, né, pelas entidades, o que se pode ser feito para que institucionalmente para que as coisas voltem a um mínimo de atividade. Não é que a Ancine esteja, se você olhar, né, as publicações no Diário Oficial, mesmo as reuniões de diretoria colegiada, elas estão acontecendo, tem projetos sendo aprovados para a fase inicial, só que entre o projeto ser aprovado e o dinheiro ser liberado, você tem várias etapas. O problema estão nessas etapas intermediárias, Para toda hora. Análise principalmente complementar é o que análise mais para. complementar. Então, isso é um grande gargalo e que isso ainda é um volume, né, um fluxo muito baixo, muito distante da necessidade ou do volume normal do setor. Assim. Sim. Então, isso as entidades, né, do setor estão discutindo com o jurídico para ver o que pode ser feito para que possa ir do ponto de vista institucional para que volte a ter um fluxo
mais próximo do normal, para que não asfixie as produtoras, né? Porque Senão você o que eu, quebra todo mundo, o que eu acredito é o seguinte, né? Imagina que você tivesse uma fábrica de qualquer coisa. carruagem no Aham. início do século XX, né? Você fabricava carruagem e Vem aí o de carro. repente vem um carro. Aí você estaria em maus lençóis, porque você fabricava carruagem, ou você dava manutenção em máquina de escrever e de repente chega o computador. Uhum. E não é isso que a gente, não é isso que está passando com o nosso setor. Assim, o nosso setor é o que a gente faz, o nosso produto, ele é mais do que nunca um produto desejado, né? Tá todo mundo consumindo que nem louco agora, Que nem louco. produto audiovisual. Então, o que a gente Exato. fabrica, o que a gente produz, é um produto que gera valor, que gera emprego, ele é necessário, ele tem demanda no mundo inteiro. Então, de forma nenhuma o que a gente produz vai deixar de ter seu valor. Então, isso é um ponto. Assim. Então, não é que Sim. né, o nosso setor ele está ameaçado por conta de que a gente simplesmente produz algo que não tem mais fit, né, não tem mais demanda no mercado. Não é isso. O problema temporário é principalmente financiamento. Essa é a questão dos mecanismos de financiamento, que a gente tem o vetor, né, de financiamento público, só que não é só dinheiro público, né? Você tem projetos, por exemplo, conheço algumas produtoras que estão nessa situação. Coprodução internacional, então tem a parte do Brasil, que ia ser levantada aqui, parte fundo setorial, parte investimento privado de televisão e parte da produtora no estrangeiro. Aí você tem a ponta do fundo setorial que está parado para tudo. Assim. Então, você parou o dinheiro privado, separa o Nossa dinheiro que senhora. viria do exterior para cá, simplesmente porque você tem uma parte, nem é tão grande assim às vezes do projeto como um todo, mas que interrompe todo o fluxo A restante. cadeia inteira. A cadeia inteira para porque né, estão investimento privado, investimento do exterior, investimento de televisões do exterior, porque você parou né, esse fluxo. Então, isso tem um impacto, Uhum. porque funcionava assim a indústria como um todo, e de uma hora para outra você tem isso de uma forma né, abrupta, um tanto abrupta e interrompida. Assim. Então, o impacto Sim. é gigantesco, porque agora a água está fazendo assim, você tem que ficar Ai, caramba. levantando para conseguir respirar. Então, esse é o estágio que muitas produtoras estão. Assim. Então, é uma Ai, meu Deus. situação Mas e meio... aí? Bom, então, assim, tem a questão né, judicial, tem a questão das entidades, né? Acho que é importante todo mundo participar, ajudar né, as entidades que participam, porque é nesse momento que a gente já está articulado. Aliás, as entidades têm uma boa conversa, um bom diálogo com o Congresso, né, não tem com o executivo, mas tem com o Congresso. Sim, com o executivo, as entidades também mantêm esse diálogo, só que o problema são Tenta, né. essas mudanças, né? São essas mudanças, na hora que você começa a estabelecer um diálogo, etc., muda. Isso aconteceu várias vezes nesse período, assim. Então isso é muito prejudicial. Então, por Sim. exemplo, o Comitê Gestor do Fundo Setorial, ela é presidido pela secretária especial de Cultura. Aí quando Então, muda aquela pessoa que não que, né, você não dentro dessas consegue. pessoas aí, a maioria nem sabia de política pública, não tem ideia do que é a pasta da cultura, os nossos valores, né, de grana, E tamanho, até a aí pessoa aprender. além disso, você teve a mudança, né? Você teve a mudança da Secretaria da Cultura, que era do Ministério da Cidadania, foi para o Ministério do Turismo. Então, isso É, também tinha algum momento ali que também. as coisas não estavam todas É, definidas, ainda tinha coisa que é, tinha ficado pendurada ainda dentro do Ministério do Turismo, do Ministério exato. da Cidadania. Enfim, é, eu assim, vou falar algumas coisas que a gente vem fazendo né, dentro da Movioca, na verdade, desde 2018, que Hum, são exercícios, que eu acho que são duas coisas separadas. Uma é o que o setor tem que fazer, né, a luta do setor, então eu procuro dar minha contribuição aí através das entidades, principalmente da Brave, que é onde eu sou mais atuante, mas então, essa é a luta do setor para que o setor, né, ou seja, volte para os trilhos e a gente consiga, como setor, melhorar. A outra oremos. coisa é a minha responsabilidade enquanto presidente sócio da Movioca. Você tem uma empresa, sócio de uma empresa, que depende né, da produção, Beijo, que depende de Amadeu! fazer. Eu e Amadeu, né, que é meu sócio, a gente vem desde 2018 pensando assim, fala, olha, ok, né, dado que por mais que a gente se envolva, que a gente trabalhe, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer como um todo no setor. Então, Uhum. a gente vem fazendo um exercício né, mental, inicialmente, agora já de mais avançado, que era
que aconteceria se a gente não tivesse nada do que depende da Ancine na mesa? É uma pergunta difícil, assim, né, mas Ai, carai, essa é a é. pergunta que a gente se fez desde final de 2018, E eu acho que essa é a mas a pergunta forma vem que construindo. todo mundo que está nos vendo tem que pensar também, Tem né. que se fazer, tem que se fazer. Assim, por isso que eu acho que são coisas, né, porque senão você atrela o seu futuro, né, o futuro da sua A algo que empresa, pode de um não existir. negócio que você sabe que o produto que você faz, ele é bom e que ele vai continuar sendo necessário, há uma conjuntura que você não tem controle, que a gente não tem controle. Por mais que a gente lute, que a gente, né, como Não, cidadão, como entidades, a gente tem que fazer essa luta, mas a grande verdade é que a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, são altas, o produto é bom, gera emprego, gera dinheiro através da propriedade intelectual, ou seja, você faz um monte de coisas de gente viver através daquele produto ali, né, vale lembrar. Então, o exercício que a gente vem fazendo é esse, assim, Hã. olha, ok, quais são os mecanismos possíveis para que a gente possa produzir dentro desse cenário, porque seria diferente, né, voltando ao exemplo da carruagem, da máquina de escrever, seria diferente, assim, se, beleza, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio na mão, né, faço manutenção de máquina de escrever e chegou esse negócio chamado computador agora Eita, e aí parece que vai fudeu. ferrar tudo. É, Não é isso, assim, ou seja, o VOD não é nada disso, o VOD é simplesmente, pelo contrário, ele é mais uma plataforma, são é uma novas plataforma, formas de gente. você É, gerar, de escoar né, o produto audiovisual, então ele só tende a aumentar, né? A produção audiovisual só tende a aumentar com o tempo. Então, o que a gente vem fazendo é quais são as formas que a gente pode ter para, primeiro, financiar, né? Então, acho que essas obras. essa é a primeira grande questão, assim. O que a gente vem exercitando? A gente, antes de começar a pandemia, né? A gente vinha exercitando uma produção fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? Então, foi bacana, Gente, mestre muito fino, não tem roupa para independente dar com você. da pandemia ter atrapalhado, né? Porque ia ser em Nova York, né? O projeto seria em Nova York, mas a pandemia obviamente colocou uma pausa nisso, mas foi muito Aham. bacana, foi muito importante para a gente entender o modelo de financiamento, por exemplo, que funciona na indústria americana, é baseado em investimento privado. Então, isso possibilitou a gente a criar um modelo de negócio que possa ser atrativo para investidores, né? E também entender o tipo de projeto que seria adequado para esse tipo de financiamento. Então, isso possibilitou a gente. Então, a gente criou uma linha, né, de negócio que está pausada agora por conta da pandemia, mas que seria isso, de trabalhar esses projetos internacionais com financiamento de investidores lá fora, investidores privados. Então, a gente chegou a contratar uma produtora executiva em Nova York, que estava nos ajudando a fazer as primeiras prospecções, montar uma apresentação, business plan, tudo isso. Então, essa é uma linha que, assim, tão logo, né, a pandemia volte principalmente lá nos Estados Unidos, volte a arrefecer, a gente vai retomar isso. Esse mesmo modelo, né, a gente transpôs aqui para o Brasil, pensando em projetos, só que aí outro patamar de projeto, do ponto de vista de custo, com o Mais baixo objetivo ou mais mais alto? baixo. Mais baixo por conta até de, enfim, de questão de moeda e também de tipos de projeto, porque Sim. esses projetos a gente estaria pensando em lançamento em sala de exibição, nesse projeto Estados Unidos, projetos aqui no Brasil de mais baixo orçamento, pensando em lançamento de plataformas para VOD, para TVOD, para Transactional VOD. Então, Tá. são projetos de mais baixo orçamento, a gente montou um perfil de projeto, tanto de criativo quanto financeiro, orçamentário. Para ir atrás disso, a gente levantou recursos, né, para fazer um primeiro projeto, então baixo orçamento, e para fazer essa experiência e testar o modelo de negócio. Tá. E uma terceira linha é trabalhar com projetos realmente com marcas, né, e não Branded, né. branded. E aí, dentro dessa linha, né, duas alternativas, assim, uma para as TVs, né, ou seja, TVs fechadas, TVs pagas, que tem né, os departamentos aí de branded cada vez mais atuantes. Então, a gente está É, trabalhando em alguns projetos nisso. Aí é uma venda de legal. projeto normal. Sim, aí é normal. E uma outra, né, ainda dentro de branded, mas direto também para digital. Então, lançar Isso projetos diretamente para o digital.
isso passando por agências ou direto marcas? Porque no caso de Então, canal, é canal, e aí como é que vocês vão approach a marca, se é com agência ou não, é o então canal que o ideal é você ter o acesso direto à marca, porque a agência muitas vezes tem né, sua própria agenda. Então, a e agência ela é agora sem necessária, BV, né, a agência ela é importante, ela é necessária, mas se você, pelas experiências que a gente já teve, assim, o compromisso da muitas vezes. marca, né, o É, desejo da marca de fazer um projeto é muito importante. sim. Então, a marca ela tem que ser seduzida pela iniciativa. Então, a agência ela é importante. Às vezes você tem, nem se aplica, tem agências que já têm essa visão, né, que elas vão e trabalham e vão direto junto com a marca, que trabalham em parceria, mas via de regra a atuação junto à marca ela é muito importante. Só responder aqui para o Fábio MD, ele perguntou: "Esse projeto seria uma coprodução somente com dinheiro bom, sem nada de Ancine?" Sim, a gente nesse momento está falando de um exercício que a Movioca Sim, fez, sem Ancine, tipo, não sem podemos assim. contar com esse dinheiro. Assim, não significa, né? Então, digamos assim, que a gente tinha o nosso portfólio de projetos que a gente já vinha trabalhando com os canais de televisão, cinema, que utilizariam esses mecanismos. A gente continua trabalhando nesses Sim, projetos, mas a gente criou, né, outras linhas de atuação dentro desse exercício mental. Assim, olha, não tá. existe Ancine, então não existe Ancine, então a gente tem essas linhas que a gente está trabalhando, enfim, com oportunidades. Então, acho que as primeiras aí dessas de TVOD a gente espera já começar a produzir agora no segundo semestre. Então, mas veio fruto desse exercício mesmo, mental, né? Olha, né, suponha que não existisse isso. Aham. Muitos criadores, né, fazem isso, né? A famosa pergunta do "e se", né? E se E acontecesse se tal coisa? nossa, eu Então, faço isso na vida pessoal direto. então é esse exercício do "e se" empresarial. Falar, e se não existisse Ancine? É óbvio, né? Vamos continuar lutando por isso. De novo, né? São duas frentes diferentes. A frente institucional, que a gente não pode Sim. ceder nenhum centímetro, tem que estar na luta, mas como pensando, né, no meu cercadinho, pensando na empresa, pensando, né, em toda a equipe que depende, né, de você levar adiante, tomar as decisões e garantir a existência da empresa, que a empresa sobreviva a essa fase, a gente tem que fazer em cima dos fatores que a gente tem controle. E a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. Tá, e aí além de Ancine não existindo, pensar em marca, pensar em coprodução internacional, focar nos projetos, com esse investimento privado que você tinha falado, tem algum outro caminho? E outra pergunta, a Paula, Teles Gatona, querida, beijo para ela. Como adequar marca e projeto? Eu acho que isso tem que ser outra live, né, porque isso é um É, assunto que é um, rende, é um isso eu assunto, posso fazer. é um assunto que rende. Assim, mas o É. mais importante assim, realmente é desenvolver a relação com a marca. Eu acho que é essencial. A gente tem, né, algumas marcas que a gente produz alguns conteúdos diretamente para a marca, conteúdos que nem assim, né, que não vão para a televisão. A gente produz conteúdo para as marcas e a gente ter esses contratos hoje são essenciais. Assim, é o oxigênio que entra, que está ventilando os nossos pulmões nesse período, assim, entendeu? Então, Tá. mas são relações que a gente foi construindo ao longo do tempo, assim. Então, para a gente foi estratégico, né, ter desenvolvido essas relações, porque essas marcas têm uma outra agenda e têm uma outra dinâmica que é independente disso, assim. Então, Tá. Eh, eu estava pensando aqui, que conselhos a gente pode dar para quem está começando nesse mercado, está seguindo a gente, porque a imprensa marrom tem muita gente que não é necessariamente dono de produtora, que trabalha no setor. uhum. Existe uma luz no fim do túnel de pensar em um diálogo com o executivo, tipo, é possível que a Ancine volte a funcionar, que os caras entendam que tem que desafogar o fundo setorial, porque gera dinheiro, gera emprego, a economia criativa é foda sim, ou a gente, tipo, gente, vai lá fazer medicina, vira Não, vira garoto de programa, fudeu. não, eu acho assim, eu acho que voltando ao exemplo, né, do produto do que a gente faz. A gente faz a gente está numa indústria
que é uma indústria das que mais cresce no mundo, no Brasil, inclusive. Então, a gente está num setor que ele é quente, né? Assim, a gente não, de novo, a gente não está dando manutenção em máquina de escrever. Então, Sim. a gente não pode perder isso de mente, né? Então, dito isso, assim, fala, ok, essa é a situação. Temos a conjuntura agora que não é favorável, né? Definitivamente ela não é. A gente já vinha com todos esses problemas, então, eu acho que a principal coisa, né, em relação à conjuntura, né, que as pessoas podem fazer é apoiar as entidades. Eu acho que as Gente, entidades, elas apoiem têm as entidades, as apoiem as entidades, entidades. né, as associações, sindicatos, você tem, enfim, dezenas aí de entidades, veja as que, né, a que cada um mais se identifica, mas a gente precisa aprender, né, o Brasil precisa A aprender gente a meio que trabalhar. sabe, né, tipo as produtoras mais audiovisual estão ali na Brave, as que estão mais ligadas à propaganda estão na Apro, se a ESP tem embarca Não, um pouco mais da publicidade também. e você tem, mas você tem dos profissionais também, né? Então você tem Sim, os técnicos, você tem as de roteiristas. sim, Acho que todas são importantes. O que eu todas acho são que é importante, importantes. assim, a gente precisa, enquanto Brasil, né, enquanto a trabalhar melhor enquanto sociedade civil É, organizada, né? Então é. é absolutamente essencial que as entidades se fortaleçam, que elas porque precisa de recurso, inclusive financeiro, né? Por exemplo, nessa discussão que a gente teve, vai precisar contratar advogado. Advogado custa dinheiro, então quem que paga isso, entendeu? Então, se a gente não se juntar, né, não É a fizer esse vaquinha da trabalho, entidade, né, porque senão ou senão seja, tem que se unir mesmo, né. tem que se unir, tem que se unir. Então esse é o trabalho, assim, né, do ponto de vista de setor, a melhor coisa, porque se uma coisa é você ir lá e querer brigar sozinho, etc. É muito difícil você conseguir. Então, agora, se a gente se organiza isso enquanto associações, sindicatos, etc., A gente fica mais forte, a né. gente fica mais forte. Então, é absolutamente essencial que a gente tenha esse senso de, né, coletivo, né, senso de Boa, setor, boa. para que as pessoas apoiem cada uma as suas entidades. A Manu Sherry, eu acho, falou: "Gente, e o mercado pequeno, como faz para acessar uma Netflix?". Cara, produtora muito pequena dificilmente vai ter um green light de uma Netflix. É o que eu sempre falo de, criar uma musculatura. Você faz projetos para um canal de abertura, depois para um canal médio, e depois você vai Tá? para uma HBO, e depois você vai para uma Netflix. É muito difícil você furar a É, fila. eu posso dar o exemplo nosso, assim, né? Eu entrei como você sabe, né, eu entrei no setor audiovisual em 2012, trabalhava com Gente, ele é tecnologia antes. semi-virgem, o cara, tipo conta pra É, galera. quando eu entrei, quando a gente começou a Movioca, os nossos projetos principais eram de animação, né? Eu entrei, o que me seduziu no setor audiovisual foram os projetos de animação, a possibilidade, né, de geração de propriedade intelectual, licenciamento. De Só que na longa hora que eu duração, né. comecei, exatamente, né? E a facilidade que você tem para viajar ao exterior, etc. Sim. Eu entendi isso e beleza, entrei, né, com os dois pés no, no setor e começamos né, projetinho debaixo do braço e bater na porta dos canais de televisão, etc. Qual que é o Aham. problema? Projetos de animação geralmente são orçamentos grandes. Então a gente começou a ver a realidade assim, falou, meu, a gente não vai virar projeto de animação de cara, vai demorar muito tempo, a gente vai morrer antes. Então a gente virou um pouco, né, desviou a estratégia, falou, olha, vamos, o que é mais barato? Ah, tem Vamos séries ali. documentais, realities. E aí quando a gente fez essa mudança de estratégia, a gente conseguiu, né, ou seja, emplacar o primeiro projeto, depois o segundo e assim por diante. E isso foi Aí emplacou o absolutamente essencial. Drag Me, e aí vendeu o Drag Me pra Muito fora, e aí é bacana, o Drag tipo, foi chiquérrimo ganha prêmio com Drag Me as a Queen. e vai Maravilhoso. estrear na Alemanha agora, a Chique! formato Drag Me lá na Alemanha. Mas enfim, Ai, muito chique. isso possibilitou a gente entrar no mercado, assim. E mesmo assim, a gente, por exemplo, a gente tem um portfólio hoje, né, muito mais robusto de entregas em realities, tá, documentário, e a gente não tem um portfólio tão robusto ainda em ficção. Então, assim, mesmo se eu vou fazer, então as pessoas têm que entender assim, olha, é um passinho de cada vez, não adianta, assim, Exato, não é adianta, muito gente. difícil você falar, legal, tem um projeto aqui de 10 milhões de reais de orçamento para vender para Netflix. Cara, vai ser difícil, vai ser É, difícil. Você vai tem fundo. que Tipo, vai aí. é muito difícil, você tem que abrir mão, você tem que, sabe, Cara, assim, faz outras coisas antes que você vai chegar mais rápido lá do que ficar tentando bater nesse projeto, né. exatamente, é Faz uma outra construção. coisa
É Faz outra coisa com um canal menor. muito difícil você ter um atalho, assim, sabe, é muito difícil você Você alcançar um tem que ter atalho, então portfólio, não adianta. tem que ter portfólio. Como é que é? Espera aí. Artigo t A Manu também perguntou: "Artigo 3A, 39 ainda estão funcionando?". Tudo da Ancine está conta gota. Fundo setorial está parado, mas as outras coisas, né, mestre? Tudo conta Sim, gota. elas continuam funcionando, mas num ritmo bem Ritmo operação de padrão, fu assim. tipo, ritmo tartaruga. O Tocha, beijo, beijo Tocha querido, falou: "Janelas de cinema, vamos precisar respeitar isso? Temos projetos prontos e travados por essa obrigatoriedade". Cara, também é uma coisa que não consegue se discutir agora, né, nem esse lance da janela e nem a regulamentação do VOD. Não, essa pergunta dele, mas é uma questão seguinte, né, como a gente faz você faz um financiamento, vamos supor que você fez uma linha do fundo setorial, você produziu, Você tem acessou uma linha obrigatoriedade. lá, É. você tem que lançá-la para cinema, né, se você É acessou uma ridículo linha de ter essa cinema. obrigatoriedade agora. Então, cinema a gente está com essa situação, isso está sendo discutido, né, só que não tem uma solução, né, não se deu ainda uma normativa para resolver isso, então cada um tem que entrar caso a caso, então tem que entrar com Ah, processo, com mentira, que pedido, esse não pode ser em conjunto também. tem que ser isso na Ancine, tem que ser um processo Que via Ancine, merda. Nossa, que e merda. está sendo flexibilizado, né, a gente sabe que, mas assim, não se baixou uma normativa, Entendi, infelizmente. tinha que baixar, né. Eu acho que sim, mas, infelizmente isso ainda tem que ser dessa forma. Krishna, Caramba. Alô, alô, oi, mestre? voltou. Oi. Eh, desculpa, alguém me ligou aqui. Ah, tá. Alô, Krishna. Hello. Alho, Oi. deixa eu oi, oi. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Desculpa. Krishna. Me conta, Nossa, eu tá. acho eu acho que a gente está sendo atacado por robô. Pode ser. Então, Não, você sabe desculpa. que eu fiz uma live com a Rita Cadillac e a gente foi atacado por robô, porque ela estava na lista lá negra Ave deles. Maria. Lista negra não pode usar, desculpa, perdão, isso aí é um termo racista. Lista, no proibidão do Sim. gabinete do ódio lá, porque ela criticou um dos bolsonaros. Que horror. Conta. Desculpa, mas eu perdi sua pergunta, a última, não consegui Eu ouvir. tinha te perguntado se você tinha uma apresentação para mostrar, ainda você quer contar um pouco? Na verdade, acho que era só um panorama, né, enfim, na verdade não é minha, são apresentações das consultorias, né, acho que tem 2 slides aqui que eu acho que, essa da McKinsey, que meio que a McKinsey é uma das grandes consultorias, que é um material que está público, e que é mais ou menos, que eu acho que é uma coisa importante também em relação, né, aí ao enfrentamento da pandemia, é as pessoas entenderem que a gente, a minha ficha caiu, acho que lá pelo meio de maio, assim, maio não, desculpa, de abril, começo de abril, que era, ainda vinha aquela discussão, quando tudo voltar ao normal, né? Quando eu falei, gente, não vai ter mais Perceba. não vai Não ter existe. voltar ao normal. Existe um É, novo normal, né? Então, é. esse aqui é como a McKinsey, né, fez as análises lá, ou seja, como é que ela está orientando os seus clientes. Ou seja, você tem a fase fechamento, aí, que é a fase, né, que de certa forma é a que a gente está vivendo. Depois você vai viver uma fase de reabertura parcial, aonde você vai ter abre, fecha. Isso, a tendência é que isso demore até segundo semestre do ano que vem. Então, enquanto não tiver uma vacina amplamente disponível para a gente aqui no Brasil, essa é a realidade que a gente vai viver. Onde Cacete. você abre um pouco, fecha, abre, fecha, e depois Tá. você vai ter um novo normal, né? Porque a gente vai ter passado aí por um período de 20 meses, aonde Gente, os para quem está padrões... vendo no Instagram, se a tela estiver muito pequenininha, a reabertura parcial é a segunda, triangulinho azul aí que vocês estão É, vendo na tela, e o novo normal é aquele último, do lado direito.
Enfim, então esse é o padrão, né, e isso vai ter impacto no consumo, né? Então isso vai ter um impacto certamente no padrão de consumo, no que as pessoas vão se habituar a fazer. E aí quando você vai, né, deixa eu avançar aqui para o outro slide, como é que a gente está, né? Então, o Brasil, a gente está nessa primeira fase aí, né, na fase de responder ainda, que a gente está navegando na tempestade, que seria, eu diria, mais a deriva na A tempestade, né? Deriva na Tempestade. Ai, a Deriva, eu amo esse É, filme. isso é o que dá o frio na espinha, porque de certa É. forma se a gente tivesse feito, né, realmente a quarentena realmente, né, de fechamento, de nível de reduzir realmente isolamento social para os patamares que os outros países fizeram, a gente estaria próximo de começar a retornar. Mas Tá. então isso é o que gera de certa forma um fator de incerteza sobre quando que a gente vai efetivamente voltar, né? Mike, você pode deixar fixado o comentário da Paola, por favor, que ela colocou o link para acessar o estudo do Mackenzie, aí a gente pode botar depois nas outras redes, para quem não está no Instagram. Esse é um material bem bacana, porque, enfim, É, a vale que a a pena McKinsey olhar. fez, eu acho que ela faz análise da macroeconomia como um todo, padrões de consumo, Sim. e aí tem um outro material, deixa eu só interromper aqui e voltar de novo, que é o material deixa eu só achar aqui agora. Gente, tem um monte de perguntas e comentários. Léo Silva, obrigada pelo elogio. Todo mundo que está dando elogios aqui, beijinhos para todos. Tem registro pendente na Biblioteca Nacional desde agosto de 2019. Acabei de receber um e-mail dizendo que ainda se encontra na fila. Eita porra, até a Biblioteca Nacional. Então, porque tinham perguntado ali, a Samu Cabovo tinha perguntado, com a Biblioteca Nacional fechada, como registramos os projetos, né? Como registra os projetos. Alguma dica, a Kadá, eu acho, falou alguma dica para captação de projetos para documentário nesse novo normal? Eita, Então, isso depende muito vai depender do do que é o projeto, conteúdo, se tem o patrocinador, se tem canal, canal, né? aí é muito caso a caso. Depende. Esse outro material aqui que eu estou compartilhando agora também, enfim, não é da minha autoria, é um material da KPMG, que eles fazem uma análise interessante que é o seguinte, que eles fazem os padrões primeiro eles falam aqui dos padrões de retomada, né? Ou seja, como que as indústrias elas vão se compor depois da retomada, né? Na hora que são indústrias que ou elas de certa forma são beneficiadas pela mudança de paradigma, ou seja, aquelas indústrias que vão crescer mais por conta da Aham, mudança de paradigma. Tem as indústrias que vão ter o retorno ao normal, né? Que aí você tem a curva em V aí, que tem a aham. queda e depois retorna ao normal. E você tem as indústrias que vão ter que se transformar para reemergir, né? Ou Que eu acho seja, que a elas gente precisam se mudar. encaixa muito aqui, né? E você tem as indústrias que vão ter que se reinventar, que são se reiniciar, ou seja, você vai ter que dar um reboot e começar. E aí esse material da KPMG é interessante que elas fazem análises sobre as indústrias da área, né, de mídia e esportes. Então, por exemplo, Ah, tá, com os exemplo setores para cada uma, tá. de social media, a área de esportes, games e streaming, elas vão ter Vão estão sendo bombar, né. beneficiadas pela mudança de É, paradigma. é, A área de produção, né, então acho que é isso que é interessante, é que Film and Video Production, ela está aqui no retorno ao normal. Então a gente vai estar sim. sofrendo muito, mas tende a voltar ao normal. Aí as outras áreas, a advertising, ela está sendo impactada, Cara, né? eu acho que advertisement já vem um pouquinho mais para esse canto, por isso que ele está no meio ali, né, porque Ele vai está ter que se entre o retorno ao transformar. normal e vai ter que se transformar para reemergir. É, A área de televisão, né, broadcasting, cinema, né, está entre as duas ali, ou seja, entre transformar para reemergir sim, e se reiniciar. E aí você tem as outras áreas, né, de entretenimento, principalmente aquilo que depende muito do contato público, né? Então, arenas, áreas de música, entretenimento, eventos. Isso passa por um grande desafio, assim, de que realmente eles precisam, é necessário se repensar, né, o setor. Enfim, são materiais que eu acho que são ótimo, bacana. mestre, você arrasou. Arrasou, obrigada demais. Aliás, obrigada demais Infolive por fazer essa live maravilhosa. Gus e Mike, amo vocês.
e todos os colaboradores, as colaboradoras maravilhosas da imprensa marrom, que agora tem uma mulherada bombando. Ai, Mari, Fê, Lai, Lígia, nossa, é muita gente bacana bombando. E aí entrou um monte de comentários aqui, só que o nosso tempo já está tipo curtíssimo. Teve o Léo Silva perguntou da... Eita, cortou sozinho? Não, voltou já, acho que não. O Léo Silva perguntou: a aprovação da PL na Câmara hoje pode melhorar esse cenário? Então, o PL de hoje, né, ele é uma ação emergencial, né? Então são ações, eu acho que são super importantes para manutenção da vida, né? Assim, para manutenção da subsistência dos profissionais que está todo mundo impactado, né? Uns mais, outros menos. Mas eu acho que é super importante para isso, assim. Eu acho que ele é um alento, né? Ele é um oxigênio ali, ele é uma rufada de ar para quem está ficando sem ar. Então, Sim. mas ele não é uma coisa estruturante do ponto de vista de indústria, assim, né? Ele é uma coisa emergencial, realmente é uma ação emergencial, acho que super importante e necessária. Que bom que passou na Câmara hoje, Que bom que passou, né? agora vamos para o Senado e depois sanção presidencial. Ave Maria. Mestre, obrigada demais. Você foi sensacional, como sempre, muito altruísta de inspirar pessoas e de ajudar a dar um norte no meio dessa tempestade, com o terremoto e com o apocalipse rolando. Todo mundo que assistiu, muito obrigada. A gente vai, todas as outras perguntas que apareceram, a gente vai responder em outras lives quando a gente conseguir fazer com essas lives, né? Ter pessoas para responder quando porque tem coisa que a gente nem tem resposta, né? Então, Enfim, acho que é isso. Para finalizar, acho que é importante a gente ter em mente isso. Assim, o que a gente faz é um produto importante, ele é desejado, ele vai continuar sendo desejado depois da pandemia. produto, gente, É um produto, é uma produto. indústria. Então a gente É precisa acreditar indústria, é nisso. emprego. A questão é como a gente sobreviver até lá, mas assim a gente está no Se setor une. importante e apoia as suas entidades. Elas são absolutamente essencial para que a gente consiga resguardar o que é importante do ponto de vista regulatório, do ponto de vista institucional. Total. Obrigada, querido. Obrigada demais, gente. Obrigada demais. Até. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.